e disse-me: não cele as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça mais ainda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, que faça justiça. E quem é santo, que seja santificado ainda mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão ele está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aleluia. Irmãos, nós já temos falado durante toda essa série sobre os acontecimentos desse momento que são sinais de que nós estamos no tempo do fim. Vocês lembram um pouquinho quando nós falamos de Mateus capítulo 24, de todos os sinais que estão acontecendo? Eu quero que vocês lembrem um pouquinho de 2 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo dos tempos trabalhosos que serão esses tempos finais, e o que acontecerá, como serão as pessoas nesse tempo finais. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens, onde 5 tinham azeite, eram prudentes, e quando a trombeta soou, se encontraram com o noivo, e 5 não estavam nem aí, e ficaram desesperadas, igual aconteceu aqui nessa dança. Desesperados, querendo ir junto com Jesus, mas não dava mais tempo. Vocês viram isso, e eu quero hoje dizer, nesse encerramento, o que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com você, o que vai acontecer com nós conosco na hora que a trombeta soar. O que acontece conosco? Quero que você redobre a sua atenção para entender cada verdade que será exposta através da palavra de Deus aqui. A igreja, ela será arrebatada. E o que é o arrebatamento da igreja, pastor? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, acompanhe, para você entender a Bíblia, a palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre o arrebatamento? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aqueles que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados. Se alguém aqui crê que vai ser arrebatado, comece a dar glória a Deus. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós precisamos constantemente falar sobre a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, uns com os outros, e falar para as pessoas que não conhecem de Jesus ainda: Jesus vai voltar. Precisamos falar isso. Como que vai ser esse arrebatamento? Eu quero aqui dizer algumas coisas. Quando o arrebatamento acontecer, o que vai ser? O arrebatamento da igreja vai ser o maior ato evangelístico do mundo. Por que vai ser o maior ato evangelístico do mundo? Porque vai se noticiar de uma maneira, de forma relâmpago, em todos os noticiários, internet, e pessoas que estavam no mesmo avião, algumas desapareceram em um prédio, em escritório, tinham 10 lá, 2 sumiram, ficaram 8, numa igreja, talvez num culto como esse, meu Deus, alguns somem, e outros ficam, meu Deus, e o que está acontecendo? Isso vai se espalhar e correr muito rápido. E o que eu quero preparar para você é que muitas pessoas que são ímpias e incrédulas, principalmente a grande mídia, vai tentar camuflar o ato do arrebatamento, colocando uma série de justificativas, como por exemplo, uma delas. Já há algum tempo que tem se noticiado por aí dos cientistas estarem explorando outros planetas. Agora há pouco tempo saiu uma notícia dessa. Pousaram lá num planeta tal para ver se tem vida lá. Uma das possíveis alegações da grande mídia quando aconteceu o arrebatamento é de que extraterrestres invadiram a Terra e levaram um monte de gente. Justificativa deles. Um outro tipo de justificativa que pode se utilizar: o país tal que estava preparando uma bomba nuclear, soltou uma bomba nuclear, desapareceu gente. Outro tipo de justificativa: um vírus novo surgiu e as pessoas se desintegram do nada. Surgiu um vírus novo. O que acontece? Não sei, a pessoa pega o vírus e some. O que vai acontecer no arrebatamento? Essa palavra que eu vou dizer para você é uma palavra de consolo. Muitos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Aquele texto que nós lemos ali em Tessalonicenses diz: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçam, como os demais que não têm esperança. Gente que perdeu um ente querido e fala: ai meu Deus, o que aconteceu? Ele está dizendo: ei, tem esperança. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que em Jesus eles dormem, Deus os tornará a trazer junto com Ele. Então você tem um ente querido que partiu no Senhor? Eu quero que você tenha o seu coração cheio de esperança, de que no dia do arrebatamento eles vão levantar e ir junto com o Senhor e com a igreja. Olha o que diz a respeito disso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51 a 54. Olha o que diz a palavra de Deus: eis aqui vos digo um mistério. Gente, o arrebatamento da igreja é um mistério. Eis que eu vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num só momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados
transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Você merece aí nós darmos um aplauso a Jesus por isso. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Sabe o que esse texto está dizendo? Acabou o poder da morte. Acabou. Aqueles que um dia morreram, se morreram em Cristo, não tem poder mais da morte, porque irão encontrar com Cristo e viverão eternamente ao lado do Senhor. Tragada foi a morte na vitória. Qual vitória? A vitória que Jesus conquistou para a sua igreja na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue por nós. Essa é a vitória que vence a morte. Essa é a vitória que garante a salvação para a igreja. É a vitória. Oh, aleluia. No dia do arrebatamento, Deus vai recolher o seu povo, vai recolher a sua igreja antes que venha o grande juízo de Deus sobre a terra. Porque, escutem, irmãos, virá um grande juízo de Deus sobre a terra. E antes desse grande juízo vir, a igreja vai ser arrebatada. Só que vai ser arrebatado aqueles que de fato têm um azeite e andam com a sua vida firmada nos princípios do Senhor. Arrebatamento significa arrancar com força, é tirar, é o Senhor vir e falar: a minha igreja vai ser recolhida, os meus filhos serão recolhidos, vou arrancar eles, porque o juízo de Deus virá sobre a terra. E o que é interessante, sabe o que é, queridos? Que muitos vão sentir falta quando Deus arrancar a igreja com força, vier o arrebatamento da igreja. Muitos vão sentir falta dos pastores e dos pregadores, daqueles pastores que ficavam gritando no culto de domingo. Alguém vai falar assim: ai, que saudade, cadê aquele pastor para gritar no meu ouvido domingo? Muitos vão sentir falta dos líderes de célula, daqueles irmãos chatos que ficam assim: ah, por favor, vem aqui, vamos aqui adorar a Deus na célula. Muitas pessoas vão querer ouvir, mas não vai dar mais tempo, já era. Cadê aquele crente chato que ficava me chamando para a igreja? Agora eu quero ir. Já era, tarde demais. Quem vai ser arrebatado? E quem vai ficar? É agora que começa a mensagem. Respira fundo, faz um carinho no seu irmão e fala bem assim: alivia a tensão. Fala para ele: alivia. Irmão, serão arrebatados. Apocalipse 22, versículo 14 diz a característica daqueles que serão arrebatados e irão encontrar-se com o Senhor. Apocalipse 22, versículo 14 diz: bem-aventurados. O que significa a palavra bem-aventurado? Todas as vezes que você vê a palavra bem-aventurado na Bíblia, está dizendo feliz. Feliz. Então diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, são aqueles que guardam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se eu quero estar com Cristo no dia do arrebatamento e junto com a igreja do Senhor, eu preciso estar com a minha vida firme em Deus. Porque se eu não tiver com a minha vida firme em Deus, eu fico para trás. Irmão, vamos pensar uma coisa aqui, ficar para trás. Você viu o desespero dessas meninas aqui? Numa encenação, eu imagino, eu fico pensando um pouco o que vai ser o desespero. Eu estava compartilhando aqui hoje pela manhã, a última caravana nossa para Israel, nós viajamos para Israel. E aí eu e a pastora Valéria e os irmãos aqui da igreja, tinham alguns irmãos aqui junto conosco,
Todo mundo ficamos em Israel, curtimos Israel, conhecemos lugares bíblicos, oramos, um tempo maravilhoso, conhecemos tanta coisa maravilhosa. Um dia você vai lá junto comigo, diga aleluia. Oh, vai lá, toma posse aí. Conhecemos lugares maravilhosos. E aí acabou o tempo, tinha que voltar para casa. Todo mundo arrumou a malinha, já tinha curtido, conheceu um monte de lugar maravilhoso, tal. Agora tão feliz que vamos voltar para casa. E quando a gente chega no aeroporto, todo mundo lá com a malinha, feliz que ia voltar para casa, ia dar uma parada em Paris, ainda dar uma passeada em Paris antes de vir para o Brasil. Diga aleluia, irmão, acho que você está com vontade de ir lá, hein? E todo mundo no aeroporto. E na hora que está lá na fila para fazer despachar a bagagem, completar o check-in, todo mundo foi, e o pastor fica por último, para ver as ovelhas todinha aí. Na hora que chegou lá, eu e a Valéria lá, ó, apresentamos a moça. Passagem de vocês não é para agora, não. Como? O voo de vocês já era muito cedo, vocês perderam o voo de vocês. Como, moça? Não tem mais, vocês perderam. Mas e eles? Eles vão, vocês ficam. Diga, ai. Irmão, que angústia. E os irmãos lá, pastor, tchau. E eu com aquele sorrisinho assim, tchau. Mas aqui dentro, que angústia de ficar. Que angústia. Que dor. Irmão, uma viagem. A angústia de ficar foi terrível demais. Tenta você lembrar um dia que você perdeu um ônibus, um dia que você chegou atrasado numa entrevista de emprego, um dia que você perdeu alguma coisa porque você marcou bobeira. Pensa só na angústia. Agora multiplica isso por 1000. Eu imagino que é esse tipo de angústia que muitas pessoas vão sofrer quando a trombeta soar, Jesus buscar a igreja e a pessoa olhar e falar assim: meu Deus, eu não fui. Meu Deus, eu não fui. Lembra o que nós falamos aqui na semana passada? A proporção, e mais, quando mais de um texto na Bíblia fala da mesma coisa, aquilo, a probabilidade de ser uma verdade absoluta é muito grande. Mais de um texto fala da proporção, 50%. Igual fizemos na semana passada, olha para o vizinho do seu lado e pergunta para ele: eu ou você, quem vai, hein? Calma, alivia. Alivia. E vou repetir: não adianta os filhinhos quererem ir na aba do papai. Meu pai era muito crente, líder de célula na igreja. Você tem azeite? Como é que estava a sua vida? Você estava firme com Jesus? Tem azeite? Não. Mas meu pai tinha. O que o seu pai tinha era para ele. Fica desesperado aí, filhinho, fica. Minha esposa, Senhor, minha esposa era uma serva fiel, dizimista na igreja, trabalhava, líder de célula. Ela era até beata demais. Senhor, eu posso ir por causa da minha esposa? Não. Ela vai e você fica. Coça a cabeça e diga: ai, ai, ai. Quem serão aqueles que vão ficar? Bom, agora começa a mensagem. Você está preparado? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Apocalipse 22, versículo de número 15, fala sobre aqueles que irão ficar. Olha o que diz Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora. Vou repetir. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira.
Vamos falar sobre cada um desses? Vamos lá. Primeiro, quando diz que ficarão de fora os cães, não é o cão, o cachorro. O meu cachorro lá, o nome dele é Duque. Não é o Duque que vai ficar de fora. Quando diz que ficarão de fora os cães, é porque naquela época os judeus, eles usavam o nome cão para colocar como se fosse a identidade de uma pessoa. Era um termo pejorativo que eles utilizavam para se referir a alguns gentios impuros. É mais ou menos como nos dias de hoje, se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela é esperta demais, ela é boa de negócio, como diz por aí, né, dá nó em pingo de éter, o cara é bom demais, safo pra lá, aí você fala, rapaz, qual bicho que você fala que o cara, rapaz, fulano é uma águia, né? Quando você fala fulano é uma águia, porque é um cara que é habilidoso para dar nó em pingo de éter. Quando se diz aqui os cães, era a ilustração de gentios impuros, pessoas que se metiam cada vez mais em sujeira, imundícia, não tinha temor nenhum a Deus, temor nenhum, em tudo aquilo que não presta a pessoa envolvia. É o que diz aqui, o texto. Do versículo de número 11 do capítulo de número 22, que diz assim: quem é injusto, que faça injustiça ainda. Quem é que está sujo, que suje-se mais ainda. Quem é justo, que faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, eles diziam de que a pessoa que ela estava suja, quando ela recebia um ensinamento, uma palavra como essa, ao invés da pessoa, ela mudar de caminho e falar, não, eu não sou isso. Eu não sou um sujo, eu não sou um impuro. Talvez eu estou aqui por um momento, mas eu não sou isso. Então, quando diz que aquele que é sujo, suje mais ainda, é que o cara que ele sabe que ele não é uma pessoa ímpia, ele vai, recebe uma palavra como essa e vai se sujando cada vez mais, se metendo cada vez mais em coisa errada, e vai mais, e alguém fala, ei, acorda, e a pessoa não está nem aí, porque quem é sujo, suja-se mais ainda. Mas quem é limpo e está na sujeira e recebe uma palavra como essa, fala, eu não sou disso, então eu vou sair disso, porque eu não sou disso. Quantos estão entendendo, digam amém. Ficarão de fora os cães. Os cães também eram considerados, essas pessoas que eram sujas e se metiam cada vez mais em coisas que desagradavam a Deus, como pessoas irracionais, pessoas que não pensavam. Então, quando você olha uma pessoa que vai aqui se afundando cada vez mais e fazendo coisa errada e fala, meu Deus, você não pensa, indivíduo. Meu Deus, você não está conseguindo parar para pensar que você está destruindo sua vida, você está destruindo sua família, você está destruindo seu casamento, você está destruindo e atingindo o futuro dos seus filhos. Você não pensa, rapaz. Cães irracionais, não pensa. E tem gente que está se autodestruindo. Todo mundo vê que você está se autodestruindo, menos você. Cão irracional. Está na cara que você está se autodestruindo, indo por esse caminho perigoso, está na cara. Segundo, ficarão de fora os feiticeiros. O que são os feiticeiros, pastor? Os feiticeiros são aqueles que praticam feitiçaria. E aí, feitiçaria, existe várias linhas da feitiçaria. A feitiçaria envolve invocações a demônios. A feitiçaria, ela envolve trabalhos que são feitos, às vezes, com voodoo. Você sabe um tipo de feitiçaria que muitas pessoas acham que é tranquilo? Um tipo de feitiçaria que, se você der uma olhadinha, tem alguns crentes que estão fazendo a feitiçaria. Simpatia, patuá. Você guarda um patuá lá na sua casa, na sua carteira. Sabe como é que é o nome disso? Feitiçaria. Você sabe um outro tipo de feitiçaria?
consulta ao horóscopo. Como é que uma pessoa que serve a Deus, ela vai olhar o que vai acontecer na vida dela consultando o horóscopo? Sabe como é que é o nome disso? Feitiçaria. E existe um outro tipo de feitiçaria que muitas pessoas não conseguem enxergar, mas a Bíblia diz que é um tipo de feitiçaria, e na minha visão bíblica, as pessoas que cometem isso, elas irão ficar. O que, pastor? A rebeldia, ela é um pecado de feitiçaria. 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, coloca na tela para mim, por favor. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 23, de que a rebeldia, ela é para Deus como um pecado de feitiçaria. Porque a rebeldia, ela faz Deus lembrar do que Lúcifer fez. O que Lúcifer fez, que levou 1/3 dos anjos com ele, foi primeiro a rebeldia é individual, é com uma pessoa. E aí essa pessoa que ela dá vazão à rebeldia, para ela agir com rebeldia, ela entra no segundo passo, mais perigoso ainda, que é a rebelião. Foi o que Lúcifer fez. A rebeldia é individual, a rebelião é quando um rebelde leva outros com ele. É por isso que qualquer tipo de rebeldia e sinal de rebelião na igreja, o crente tem que ficar de olho aberto. Não existe nenhuma justificativa para rebelião em uma igreja. A rebelião lembra a Deus de Lúcifer. Terceiro, eu preciso que você dê uma aliviada. Diga aleluia. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala bem assim: fique em paz, irmão, fique em paz. Posso falar mais aqui? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e ficarão de fora os que se prostituem. Ficarão de fora os que se prostituem. Eu acredito que em nenhum outro tempo da história, talvez nos tempos de Noé, a Bíblia diz que nos tempos de Noé o negócio era muito complicado. Nos tempos de Sodoma e Gomorra também o tempo era muito complicado. Talvez difícil de se comparar o tempo de hoje com o tempo de Sodoma e Gomorra, o tempo de Noé. Mas nós precisamos olhar o que a Bíblia diz, de que aqueles que se prostituem ficarão de fora. Em nenhum outro tempo teve tão facilmente o acesso à pornografia igual tem hoje. A pessoa dá um clique no celular e ela entra na pornografia. A pessoa dá um clique no computador e entra na pornografia. E essa pornografia que se consome, ela é classificada prostituição. Então você imagina a trombeta soando, o Senhor Jesus voltando para arrebatar a igreja, um monte de gente na sua casa vai ser arrebatado, e você está com a sua tela de televisão, com a sua tela de celular e de computador, assistindo e consumindo pornografia. Ficarão de fora os que se prostituem. E aqui eu vou dizer uma coisa que eu falei no início: quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, que se limpe. Se talvez você está nessa prática, mas você sabe, cara, eu não sou disso. Isso não faz parte da minha essência, eu tenho temor a Deus, eu não sou. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para Deus: Deus me livra disso. Escute, você pode pedir que Deus livra você disso. Deus quer ver a sua sinceridade de coração, falar: Deus, eu não quero esse negócio, eu não quero. Pede para Deus livrar. Ficarão de fora os que se prostituem. Prostituição. Posso falar aqui, irmão? Estão preparados para ouvir? Vocês vieram para esse final? Estão em silêncio. Dá para falar ou não dá? Irmão, prostituição é você que é casado e que é casada e está de bate-papo com outra pessoa na internet. Você é casado, vai ficar, é prostituição isso. Você está fazendo um laço emocional com outra pessoa, como é que pode isso? Você é casado, você é casada,
Você está se autodestruindo, destruindo sua casa, prostituição. Isso quando não se fala da pessoa que está dentro da igreja e não é um bate-papo na internet, não. Tá com amante lá fora. Prostituição. Você acha que Jesus vai voltar e você que está com amante lá fora, você vai ser arrebatado? Você acha isso? Fala para mim. Será que o Senhor é tão injusto assim? De levar para ser arrebatado pessoas que estão dentro da igreja, mas com amante lá fora? Ficarão de fora os que se prostituem. Sabe o que mais é prostituição? Pode falar aqui, gente, diga aleluia. Mas que aleluia baixinho. Prostituição, casalzinho, adolescente, jovem ou até adulto, sexo à vontade, fora do casamento. Sabe como é que é o nome disso? Prostituição. Porque você faz sexo com uma hoje, depois com outra amanhã e depois com outra amanhã. E se você está fazendo sexo antes do casamento, o nome disso é prostituição. A igreja vai subir no arrebatamento, quem está em prostituição vai ficar. Então não vai nessa onda por aí de um monte de gente falando de amiguinha falando, não, é normal, é normal. É normal na hora que a trombeta soar, a gente vai ver o que é normal. Então a mesma coisa que eu falei para a questão da pornografia, olha, eu não sou disso, eu não aprendi sobre isso. Então conserta, muda. Uns 3 anos atrás, eu falei uma mensagem mais ou menos sobre essa. E um casal de namorados veio me procurar no gabinete e falar: pastor, nós temos temor a Deus e a gente estava nessa prática. Mas nós viemos aqui no seu gabinete para falar, a partir de hoje, a gente parou com isso. E a gente só vai voltar a fazer sexo o dia que a gente casar. E hoje, estão casados. E bem casados. E quando a trombeta soar, vai todo mundo se arrebatar, diga aleluia. Então conserta. Ficarão de fora os homicidas. O que são os homicidas, pastor? Os homicidas são os assassinos. Pastor, mas é óbvio isso daí. Assassino, claro, assassino vai ser salvo. Irmão, está quase não sendo. Está tanta coisa ficando normal. Você já viu que tanta coisa fica normal? Aliás, assassino hoje tem gente matando facinho. Por causa de 50 mil reais, o cara tá, pá, matou por quê? Me deveu 50. Você já viu isso acontecer aqui? Diga, ai, ai, ai. Tá facinho matar. Então vai ficar de fora os assassinos. Agora, existe um outro tipo de assassino também. O outro tipo de assassino é aquele que não mata a pessoa com a arma, mas é aquele que mata a pessoa com um pensamento, ou mata a pessoa no coração. Então é mais ou menos assim, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Marquinhos está aqui bonitão, com a Renatinha aqui. Está segurando até a mão da esposa, assim, se você for, eu vou com você. Ele está segurando a mão dela, assim, eu não te largo, não. E aí eu olho ele e falo bem assim, fico aqui no meu pensamento. Está crescendo, está prosperando. Tomara que morra. Tomara que pegue Covid e morre. Você dá... Só para descontrair, porque a mensagem está punk. Escuta, tem gente que está matando o outro no pensamento. Está assim, ó, tomara que morra, tomara que morra. Sabe como é que é o nome disso? Assassino. O outro tipo de assassino que não mata com arma é aquele que fala bem assim, ó: ô Ricardo, tudo bem? Você e o Marquinhos eram tão amigos, irmãos na igreja, aleluia, junto. Como é que tá aí você e Marquinhos? Tá bem lá, aquela amizade boa de vocês? Aí o Ricardo fala bem assim: Marquinhos morreu para mim. Como assim? Ele tá vivo. Para mim ele morreu. É mesmo assassino. Diga ai, ai, ai. Ficarão de fora os assassinos. Ficarão de fora os idólatras.
E o que é a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Você pegar e cultuar uma imagem e adorar uma imagem como se fosse Deus, o nome disso é idolatria. Você colocar qualquer coisa no lugar de Deus e valorizar isso mais do que Deus, o nome disso é idolatria, e ficarão de fora. Falei desde a primeira mensagem: amo minha esposa, amo meus filhos, amo minha mãe, amo. Mas escute, acima do amor que é grandioso demais que eu tenho por eles, é o meu amor ao Senhor. Por que você está falando isso, pastor? Porque existem pais que idolatram os filhos. Você coloca o seu filho no lugar de Deus. Então, se o seu filho falar para você assim: não quero mais ir para a igreja, você não vai mais. Existem mulheres que idolatram os maridos. É para você honrar o seu marido e não idolatrar ele. Existem maridos que idolatram a esposa. Então nada pode ficar no lugar de Deus, porque se ficar no lugar de Deus, isso é chamado de idolatria. Alô, tem alguém aqui? Você quer ver um outro tipo de idolatria? Eu falei que eu não ia falar isso aqui hoje de manhã, eu falei, na noite não vou falar, não vou falar não. Não vou. Fala. É porque eu vou falar de uma coisa boa que aconteceu essa semana aqui para os flamenguistas. Pode falar? Aí, ó. Faz esse uhul aí a trombeta toca e Jesus vai falar assim: ah, meu Deus do céu. Você quer ver o seguinte? Olha só, rapidinho. Quem são aqueles que vão morar no céu com Jesus? Diga glória a Deus. Aqueles que fizeram o uhul quando falou do Flamengo, tinha que dar um glória a Deus 3 vezes maior do que o uhul que deu. Você entendeu o mistério, né? Torço para o Flamengo, fico lá feliz da vida, mas posso falar? O dia que o jogo do Flamengo, o campeonato do Flamengo gerar mais emoção em mim do que um culto onde eu sinto a presença de Deus, o nome disso é idolatria. E tem gente que chora vendo o Flamengo, grita vendo o Flamengo, mas não abre a boca para dar um glória a Deus quando a presença do Senhor se manifesta na igreja. O nome disso é idolatria. Faz um carinho no ombro do seu vizinho, fala bem assim: eu estou amando você ouvir essas coisas. Fala para ele. Sabe quem é que vai ficar de fora? Vai ficar de fora aqueles que amam e cometem a mentira. Esses ficaram de fora. Aqueles que amam e cometem a mentira. E, irmão, vamos falar aqui na boa? Existem pessoas que vivem uma vida de mentira. Vivem. Quando diz aqui aqueles que amam, tem gente que a vida da pessoa é uma mentira. Então vai ficar de fora. Você quer ver um exemplo? Não que falou aquela mentirazinha aqui. Escuta, nós pecamos, nós somos falhos. Aqui o pecado. Agora a prática, viver nessa prática, viver uma vida mentirosa. Você quer um exemplo de pessoas que vivem uma vida mentirosa? É gente que está na igreja, que até faz parte de alguma área, trabalha em alguma área, e aí a mentira lavada é de que na igreja é crente, crentão. Só que lá fora, sabe-se que você não é crente coisa nenhuma. Você envolve com a prostituição, você não ora a Deus, você envolve com um monte de coisa que não presta, mas a sua cara é uma cara de crente lavada, e é uma lavada de uma mentira. Diga aleluia. A mentira, assim como a rebeldia lembra a Deus de Lúcifer, a mentira, ela lembra a Deus do diabo
A serpente, quando enganou a Eva contando uma mentira, a serpente entrou com uma mentira, e aí Deus lembra disso. É por isso que a Bíblia, ela chama o diabo de o pai da mentira. Aqueles que estão com a sua vida em Jesus, verdade, eu errei, fala a verdade. Eu estou sempre falando isso com os meus filhos, Valéria, a mesma coisa. Errou, fala a verdade. Ó, nós erramos. Eu sou aqui o primeiro a falar para você, gente, eu erro demais, eu preciso tanto de melhor em muita área da minha vida. Agora, a verdade, ela me ajuda a melhorar. A mentira, ela me ajuda a piorar. Você está entendendo? A mentira, ela piora você. A verdade, ela te melhora. Então fale a verdade. E aqui diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Sabe qual era esse anjo que ele está falando aqui? Era o pastor. Era o pastor. As cartas do Apocalipse eram direcionadas ao anjo da igreja. É aquele mensageiro que eu coloquei na igreja. Então, conforme eu falei no domingo passado, a hora que a trombeta soar, ninguém que está aqui nessa igreja poderá dizer para Deus: eu não fui avisado. Ninguém. Ninguém vai ter essa justificativa diante do Senhor. Ninguém. Eu vos enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, pois eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Versículo de número 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E aquele que ouve diga: vem. E quem tem sede diga: venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja lavada e remida pode dizer: vem. Ela pode dizer: vem. Ela tem azeite para dizer: vem. Ô irmão, sabe o que eu quero fazer com você? Eu quero junto com você, vem louvor aqui em cima, eu, você, a igreja inteira. Sabe o que nós vamos fazer? Fazer isso aqui que diz o versículo de número 17. Se o Espírito e a esposa dizem: vem, nós que estamos ouvindo vamos dizer: venha. Venha, Senhor, venha. Venha, porque nós temos sede. Venha, fique de pé adorando e glorificando, como um alarido de alguém que está dizendo: vem. Oh meu Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero que você erga suas mãos para o alto e vamos dizer: vem. Vem, Ele vem, Ele vem.